Está no ar o Belo Papo. Eu sou Marcela Belo, da 4C Digital. Aqui falamos de negócios, inovação e dados, com convidados que estão mudando o mercado. Bora? Eu juntei aqui 3 mulheres em que eu acredito demais no potencial. E além de eu acreditar demais, são minhas amigas. Amanda Ituaçu, do mercado de varejo, especialista em finanças. Marcela Zaiden, sou mentora dessa mulher, gente. Ela é minha mentora, eu faço parte do Cultura na Prática, especialista em cultura e pessoas. Então, se você quer viver realmente a cultura, é com ela que você aprende. E a nossa querida doutora Isabela Cruz, que é especialista em longevidade e alta performance, que inclusive cuida do meu shape. Dos nossos. E vamos começar. Trabalho, viu? Mas consegue. E aí, gente, ó, juntei vocês. Eu quero que hoje seja realmente solto, livre, sem muita pauta. É realmente a gente falar aqui o que a gente acredita para levar o nosso mundo adiante, fazer o nosso Brasil acontecer. Principalmente porque aqui tem 3 pessoas que são muito importantes para a economia. Principalmente você, né, que é que faz a gente gerar essa economia com energia. Sem saúde não tem giro de nada. E eu quero que vocês comecem a falar aqui, se apresentar, falar um pouco de vocês pra gente... Que a gente começou aqui nos bastidores, a gente falou, cara, vamos parar? Vamos parar. Dá uma segurada. Dá uma segurada e vamos começar. Então abre logo o microfone e vamos falar, vamos conversar. Deixa eu começar então te agradecendo pelo convite. Marcelinha, conheço, a gente estava falando aqui há, sei lá, mais de 10 anos. Falei que a pandemia deu uma fritada nos nossos miolos, a gente não sabe mais, né, tempo, né, noção de tempo aí, mas... acho que mais de 10 anos, e te conheci num ambiente de trabalho, admirando, acho que admiração mútua, a gente já teve a oportunidade de se validar, né, umas às outras, que eu acho que é um tema importante pra gente falar aqui, sobre validação, principalmente feminina, né, a gente precisa tanto disso, de encorajamento, né. Mais recente, nós tivemos juntas na Bay Area, Vale do Silício, em São Francisco, mergulhando e bebendo daquela fonte maravilhosa que foi muito de inspiração, e foi muito bom. Então, a gente se reconectou novamente, né? E aqui estou eu, nesse convite maravilhoso. Gente, a Amanda, quando eu a conheci, eu lembro, eu já falei isso pra você, né? A gente tava... Ela foi diretora do BMG e eu prestava serviço para um correspondente bancário do BMG. E aí eu não conseguia resolver um problema lá, no operacional. Aí eu falei, cara, onde eu vou mais? Porque eu não tô conseguindo mais andar aqui. Aí falaram assim, olha, procura a Amanda que seu problema será resolvido. Eu falei, mas ela vai me atender? Claro que não. Ela cheia de... A mulher lá, diretora, eu tô aqui na base da pirâmide. Aí eu mandei um e-mail pra ela, ela falou, não, vamos marcar, você vem aqui e me conta o que tá acontecendo, que tá impactando a operação. E assim ela fez. Ela me atendeu na sala dela, isso aqui? Ah, não, pelo amor de Deus. Fez uma ligação, o negócio resolveu. Eu falei, mulher tudo foda, é o tamanho, né? E como a gente enxerga as coisas, né? E é engraçado que depois dessa validação, que é uma validação, você saber disso, é que a gente tem uma noção de que o que a gente faz não é gerenciar, não é supervisionar, não é gerir exatamente, é resolver problema, né? Então eu falei, gente, o meu ativo é esse, eu sou resolvedora de problemas e isso tem um super valor no mundo, né? E isso me ajudou a me definir, inclusive, quando as pessoas falam onde você se enxerga sendo melhor. Talvez seja isso Resolvendo mesmo. problemas. Resolvendo problemas. Boa. Foi um prazer estar aqui com as meninas também. Prazer de conhecer História também. linda e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá. Também quero agradecer, né, pelo convite, por estar aqui. Eu acho que é uma experiência incrível. Eu acho muito isso que você comentou da validação, né? De ter mulheres fortes no poder, nas diretorias, é uma coisa incrível, né? Que antes era uma coisa que a gente não via tanto, né? Agora cada vez mais. Me apresentando, né? Sou Isabela Cruz, sou médica nutróloga e médica do esporte. Eu tenho me conectado muito com pessoas aí, donas de negócios, de empresa, que tem muito deixado a saúde em segundo plano, né? Até mesmo num evento da Marcela, isso foi uma discussão onde as pessoas, não, mas eu não tenho tempo, não, mas eu não consigo fazer isso. Só que, cara, tempo é aquilo que a gente coloca como prioridade. Se a gente não colocar prioridade como prioridade nossa saúde, a gente não vai ter energia para conseguir fazer. É o bem mais valioso que a gente tem, é o tempo, né? O que a gente faz com ele, né? Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente discutir, porque
porque, claro, a questão do dinheiro é importante, a empresa é importante, só que eu sempre falo, né? A gente pensa muito em fazer nossa poupança financeira para conseguir envelhecer bem, para conseguir curtir, fazer tudo que a gente gostaria, seja agora, seja no futuro, mas se a gente não tiver saúde para isso, né? E a gente coloca muito em pauta a questão da massa muscular, acho que hoje isso tá sendo muito melhor colocado, a gente não vai ter saúde para conseguir usufruir do que você está conquistando hoje, né? Então, eu acho que vai ser um assunto bem legal da gente discutir, colocar a performance, colocar os negócios e saúde como inclusive, muita gente pergunta pra gente, acredito que você também entra nessa, que eu te vejo treinando lá à noite, de manhã, de noite, meia-noite. Como vocês conseguem? É disciplina, né? Aí a gente falou de pouquinho, vamos falar um pouquinho disso. Todo mundo acha que tem que ser perfeito. Não, porque eu preciso ter 1h e tanto de treino e fazer de tal. Cara, não, é antes feito que perfeito. Eu sempre falo isso. Que hoje você consiga fazer 20 minutos é melhor que nada. É só você conseguir manter esse hábito, né? Porque não vai ser perfeito. E eu tenho muitos pacientes que chegam, não, agora eu vou conseguir, tô de férias. Só que sua vida não é estar de férias. A gente precisa ajustar para que as coisas encaixem dentro da sua vida caótica mesmo. Então é isso. Vejo a Má de manhã e a outra Marcela Zaidan também. Aí ela abre ou fecha. Assim, sempre você, igual a Má comentou, meia-noite treinando. Então é isso, é a gente conseguir organizar dentro da nossa rotina e colocar isso também como uma das prioridades. E eu acho, né, Isabela, duas coisas, sem querer atropelar, porque eu também quero ouvir da Marcela aqui também. Duas situações, assim, né? Disciplina e compromisso são sensos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? E já tendo um repertório de vida, assim, não vou falar a idade, não vamos comentar, mas já tendo, a gente vai aprendendo isso, né? O quanto antes nós tivermos senso de compromisso e de disciplina, né? Mais rápido a gente consegue chegar, né, nos nossos objetivos e mais rápido a gente consegue avançar em outras áreas da vida, todas elas, inclusive a profissional. Hoje em dia, tantas pessoas e empresas contratam não só pelas skills e pelas habilidades técnicas e de formação acadêmica e tudo mais, mas procura saber qual esporte a pessoa faz, porque isso define muito do comportamento que aquela pessoa tem no ambiente de trabalho. Isso é cultura dentro da empresa, né? Marcela, que é especialista, pode falar um pouco mais sobre isso. Sim. E uma outra coisa que eu ia comentar é que a sua área é a área que está bombando agora, né? Super. Te veio do Vale agora e só se fala em longevidade, qualidade de vida e toda a inovação e tecnologia voltada para isso. E sabe por que eu acho que isso também está entrando muito em pauta? Querendo ou não, muitas mulheres que também estão ali no poder, né? Tem um cargo aí de CEO, diretoria e tudo mais, são mulheres 40 a mais, que também a gente entra muito na questão do climatério, menopausa. Sim. Então, conforme a gente vai tendo esse aumento de expectativa de vida, falando de hormônios, menopausa, climatério, se a mulher também não cuidar disso, questão de saúde cognitiva e mental, que é muito importante para o mundo dos negócios, começa a ter declínio. Então, por isso que eu acho que também é uma área que também está muito em pauta, porque a gente está dando, por a gente estar conseguindo viver mais, a gente só não quer viver mais, quer viver com qualidade. Eu acho que entrou no hype também, né? Nós vivemos uma era de hypes, assim, tendências, mas que seja por moda. Olha que moda maravilhosa. Se a pessoa está fazendo aquilo porque é instagramável, porque é um conteúdo bacana de se mostrar e é um comportamento legal de se mostrar que está fazendo esporte, que vire uma moda. Show, então, conta aí a sua moda, já que... O que é hype? O que é cultura, Marcela Zaidan? Eu estava aqui só observando e admirando. Acho que existem momentos na vida que a gente precisa parar e admirar, porque não adianta, né? Assim, eu tenho a sorte, a honra e a gratidão de ter uma como médica e virou amiga, a outra como aluna que virou amiga, que virou mentora. Eu tenho absoluta certeza, eu não acho não, eu tenho absoluta certeza que ambiente é absolutamente tudo. Não tenho dúvida. Quando você escolhe os ambientes, as mesas que você quer sentar, é quando o jogo vira. É quando as coisas passam a fazer sentido e você consegue passar a construir a sua própria jornada. Verdade. Eu acredito que um dos principais temas que eu sempre trago é cultura organizacional. Hoje de manhã eu estava falando para uma empresa que a gente fez toda a revisão da arquitetura de cultura dela e olhando para essa empresa, eu estava dando exemplos sobre quanto cultura, tomada de decisão, comportamento, tudo. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer para o dia a dia de vocês, que vai ficar mais fácil de entender. Quando você levanta todos os dias e cria o hábito de treinar, transforma o treino em padrão. O treino sendo padrão, a sua cultura passa a ser uma cultura de disciplina. Verdade. Uma cultura de constância. O que acontece quando você tem uma cultura de disciplina e de constância? O resultado vem. É isso.
é isso, tão simples quanto dessa forma. E na ele empresa, arrasta, ele puxa, ele estimula, né? e Ele na inspira. empresa é a mesma coisa. Quando você toma uma decisão dentro da empresa de transformar um comportamento numa rotina, num padrão repetido, aquilo se torna cultura e aquela cultura leva para o resultado. Verdade. Então, todos os dias, quando a gente escolhe as mesas que nós estamos sentando, quando a gente escolhe para quem a gente manda mensagem, para quem você troca, para quem você convida para participar de um podcast, para quem você convida para almoçar, para quem você convida para jantar, para quem você convida para construir um clube de mulheres, qualquer escolha é uma decisão e uma renúncia. E essa escolha também tem a ver com as mesas que você senta e quem você deixa sentar nas suas, quem você deixa ter acesso a você também, né? Exatamente. E a gente tava falando disso hoje, né? Também. E isso, eu acho que hoje a gente tem mais coragem para falar sobre isso, porque antes parecia arrogante dizer que você escolhe as mesas que você vai sentar. Porque as pessoas no Brasil, acho que especialmente, é um país jovem, se a gente for comparar com outros tantos, né? Continentes mais velhos, né? E aqui a gente tem uma síndrome meio de vira-lata e tal. Então, quando você fala isso, as pessoas tendem a pensar, isso é arrogante, você escolher... Ou escolher a mesa... Ou que absurdo. Ou escolher a mesa que você vai sentar tem a ver com a quantidade de dinheiro que a pessoa que senta na mesa tem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muitas pessoas têm riquezas culturais, de vivências, que vão te agregar muito... E que não necessariamente são grandes empresários ou fortunas. Também é importante saber isso, porque se chegaram a esse ponto, são pessoas admiráveis, e chegaram até isso de forma admirável, é importante ouvi-las também, né? Com certeza. Mas é esse ponto, né, que é legal, porque muitas pessoas, acho que vão nos ouvir aqui, podem estar pensando, né? Escolher as mesas que vão sentar. Gente, não tem nada de arrogante nesse aspecto. Tem um ponto são importante, escolhas. que são os critérios. Quando a gente toma uma decisão São sobre os valores, esses critérios, eles são baseados nos nossos valores, né? Então, quando eu tomo a decisão de mandar uma mensagem para Isabela, é porque eu sei que ela vai... Hoje de manhã, a gente estava debatendo alguma coisa, eu liguei para ela às 6h30 da manhã. Não, eu sabia, a hora que a Marcela tinha mandado mensagem, eu tava no canto, eu falei, não, é só a Marcela mesmo, 6 e pouco, ela me mandando mensagem, e tem que ser a Marcela. Por quê? Porque eu sei que naturalmente não vai ser um problema para ela, porque o valor dela é de disciplina, o valor dela é de cuidar do corpo, do compromisso dela. Esse dia a gente tava em Fortaleza, né? Ela me ligou 5h30 da manhã, 5h30 eu atendi. Oi, amiga. Aí ela, você já foi, né? Eu falei, já tô no caminho. Isso é muito positivo, porque primeiro que a gente tem um retroalimentar muito importante, né? A gente se retroalimenta de informação, a gente se retroalimenta de conteúdo, a gente se retroalimenta de inspiração, a gente se retroalimenta para levantar e seguir a sua jornada. Eu acho que essa é a diferença para estarmos nós, enquanto mulheres aqui. Eu sou muito grata, Má, pelo convite. Obrigada. Obrigada a vocês por aceitarem. Vocês estão falando e tá vindo um filme na minha cabeça, porque muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas como você conseguiu chegar onde você chegou? Eu vim, muitas de nós aqui, acho que quase todas, né, de uma base simples. E você foi lutando para que você consiga, com objetivo, com meta, sabendo onde a gente sempre quis chegar, e ainda falta muito. Acho que acredito que a evolução é constante. E as pessoas falam como a gente chega. E eu pensando aqui, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi renunciar à ambiência que eu vivia. Exatamente. E eu percebia... eu não sabia o que eu queria ser. Eu sabia o que eu não queria ser. E isso era muito claro para mim. Isso já é escolha também. Né? Isso era muito claro. Eu não tinha todos os sims, mas eu tinha os nãos bem definidos. E o quanto que isso foi para vocês também, porque eu acredito que, como muitas mulheres perguntam, vocês devem receber também no direct de vocês, né? Como? Me diz a fórmula. Me diz a fórmula mágica. É que não tem fórmula mágica. Os que não falam e acham que foi sorte, né? Tem sorte. Tem os haters. Isso não acha que casou com rico. Nem casado, casou com rico o quê? Pelo amor de Deus. Pois é. E aí, se eu pudesse dizer da minha parte, é a quantidade de nãos do que eu não queria me tornar. Sim. E o sim, ele veio gradativamente pela ambiência que eu fui buscando. E eu sempre tive inspirações. A Amanda, falei pra ela que ela sempre foi uma inspiração quando eu a conheci.
a Má, a Isa. Então, quando você vai conhecendo mulheres que são fodas, você fala, cara, é ali que eu quero chegar, é ali que eu quero estar. E esse é um ótimo exemplo, o comportamento de reconhecer no outro valores que te agregam, que te inspiram, que te fazem admirar e querer também alcançar algo a mais, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente fala, relacionamento é feito por interesses. E a gente olha pelo lado ruim disso, e né? é mesmo. Mas interesse é realmente. E foi o que você falou. Não necessariamente interesse financeiro, mas de outras áreas, né? Sim. Então é muito isso que você tá falando. É questão de postura, de comportamento e tem aquela coisa do merecimento, né? Mas o merecimento, acho que muitas das vezes é relacionado ao quanto que a gente percebe assim, por que tem gente ruim que se dá bem, né? Nossa. Porque tem isso também, né? A gente fala, gente, nós estamos falando aqui e acreditamos, assim, certamente somos boas pessoas. E parte disso, né? Antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser uma boa pessoa, tem que ter valores, tem que ter uma educação, um respeito com o outro, tem que ter, talvez, ir respeitando todas as espiritualidades, mas assim, você tem que ter um senso da sua importância como ser humano, né? E aí, tem gente ruim que se dá bem. Mas eu estava pensando outro dia que é porque essas pessoas, elas podem não ter merecimento, mas elas acreditam que têm. Exato. E aquela coisa de vibração que é científico, não é etéreo, né? É uma viagem minha, a essa altura todo mundo já sabe que energia palavra tem poder. Vibração, palavra e tudo mais, isso são os átomos, né? Então, talvez para um outro dia a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, né? Então, quando você vibra, o universo te devolve. Então, gente ruim que acha que merece, só de achar que merece ela correr atrás daquilo e ter esse comportamento, o universo vai devolver para ela. Em algum momento, alguma coisa vai interferir, vai tropeçar. Porque nem tudo se permanece de pé quando não faz sentido, né? Tinha um padre que eu fui numa missa que ele falou, não existe almoço grátis, você vai sair do restaurante, vai sair sem pagar? Não, você vai lavar prato, meu filho, é aqui. E é nessa vida que você vai lavar prato. Que vai fazer. Então, em algum momento vai acontecer. Temos alguns exemplos aí, para não criar em polêmicas, né? Mas temos alguns exemplos aí nesse Brasilzão afora, né? Que é gigante. Todo dia a gente vê muita gente se dando super bem. E muita gente... esses que se deram bem, colhendo também, talvez, as escolhas erradas e tal. Mas em algum momento a postura de eu mereço, de achar que merece, levou ela mais à frente, de fato, receber, do que aquele que é boa pessoa, estudiosa, pessoa batalhadora e tal. Ai, meu Deus, mas eu não me dou bem na vida. Porque você não acha que merece. É isso. Aqui tem você pode merecer, mas não acha que merece. Tem um ponto que, comumente, especialmente quando a gente está em roda de mulher, né? Sempre vem... Primeiro que eu tenho uma dificuldade de estar em roda de mulheres. A Marcela sabe disso, né? Normalmente, nas rodas de mulheres, infelizmente, os assuntos ainda são mimizentos. Ainda são tenho isso, sabia? Assuntos que, tipo, vamos falar sobre... Meu irmão, senta aqui pra falar de negócio, é comigo. E uma das coisas que sempre... E não tem nada a ver isso com gênero, né? Tem a ver com postura, exato. Quer ver uma coisa que me mata? Quando você chega... Tá na rodinha ali, aí você tá com seu namorado, aí vem, beleza. Aí fica aquela galerinha e vira aquele clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. A gente vai logo pro lado aí me masculino, colocam no clube da Luluzinha. Mano, se tem uma coisa, você quer me matar e me botar no clube da Luluzinha. Botar em algum clube porque que eu seja, fico né? É bom você circular, né? Eu fico só olhando, aí eu dou uma disfarçada, dou uma respirada. Aí daqui a pouco, quando eu vejo, eu já fugi dali. Você já tá Que é o ponto que... Quando viram pra mim, perguntam assim, Marcela, o que você te fez como mulher, né? Chegar onde... Vocês perguntando sobre referência, né? Quando você tem uma mulher que é referência pra você. Eu realmente, ouvindo vocês, eu fiquei pensando... Eu acredito que o que me fez batalhar e o que me faz batalhar todos os dias pra ser mais e correr atrás pra ser muito mais, porque a ambição é uma coisa que temos, é olhar e dizer assim, eu acho que eu nunca me referenciei por gênero. Eu sempre me referenciei por meritocracia. Eu quero estar com a capacidade que aquela pessoa está. Eu quero estar naquela cadeira que aquela pessoa está. Eu nunca olhei e disse assim, eu quero estar naquela cadeira que aquela mulher chegou ou que aquele homem chegou. Para mim sempre foi pessoa. E isso pra mim eu sempre me fez olhar e dizer assim, eu nunca olhei e virei assim, mas eu não vou chegar lá porque ele é homem e eu sou... Quero que se lasque. Que você se inferniza, né? Se colocando nesse lugar. E tá aí algo muito parecido, assim, da nossa jornada e tal. Porque quando você pensa assim, o que você fez pra chegar lá? Você falou que recebe muitas mensagens.
Eu recebo também, às vezes, mensagens pedindo de mentoria e tal, e eu fico, gente, mas como é que eu não tenho uma fórmula certa para isso? O que eu posso dizer é como a postura que eu tive em situações, em ambientes, e é claro que como mulher eu senti o que grande parte das mulheres sentem, que é uma certa exclusão numa mesa, um assunto que é mais direcionado, um olhar, são detalhes, sutileza. Sutil. É muito sutil, nada muito direto, graças a Deus eu nunca vivi isso, não saberia qual que é a minha reação, porque da minha natureza né? Então, ainda bem que não aconteceu, porque a minha natureza de embate, se acontecesse, eu ia dar ia dar um tapa na mesa, porque é aquela outra coisa. Eu fiz isso, vou contar pra vocês depois. Grávida ainda. Exato. Então, assim... Essa foi na velha ainda, não, eu faria sem ser também. Então, nunca me aconteceu algo tão diretão, mas sutilezas aconteceram. Um olhar que você tá falando, e o olhar não tava pra você, tá pros homens, porque talvez... E aí, eu resolvi entender, e de verdade, eu entendo, assim, que não é porque eles são, questão de gênero, né? É a força do homem que na verdade, não valida a mulher, e aí a mulher é uma coitada, tal. Eu nunca me senti assim, nunca me senti coitada, primeira coisa, nunca me senti coitada. E segundo, que eu acho que quem se comporta assim, poderia ser homens e mulheres, e no caso foram homens, acredito que é por fragilidade. Com certeza. Eu acho que se me olhasse no olho, ele ia se sentir frágil, entendeu? Porque ali naquele momento... Ele talvez vê tanta força. Ele é perceptível. Então, perfeito. Assim, se coloquem com força, mulheres, porque o olhar que não é direcionado a vocês não necessariamente é pela força do outro, desprezível do outro, é por fragilidade do outro. O homem também é frágil. Então, ele não olha para você ou deixa de olhar porque ele está te desprezando. Muitas vezes acontece também os embustes, né? Existem também por aí, a gente precisa reconhecer. Sim. Mas, a maioria das vezes, eu acho que é porque eles não conseguem nos encarar de frente. Medo. É medo. E tem muito homem que tem medo nele. E tem uns deles que declaram. Então, cara, eu tenho medo de você. E é tão bonito, né? Quando declaram, assim, medo à forma de falar, enfim, né? Tipo assim, você me causa. É uma sensação. Tem gente que te causa aquela... Desconforto. Mas é um desconforto de te botar pra frente. Sim. Do tipo assim, poxa, tão inteligente, vai que faz uma pergunta, eu não sei responder, vai que não sei o quê. Em algum ambiente de trabalho tem essas coisas, né? Sim. Então, acabam evitando. Eu acho que é muito postura, assim, né? Como é que você fez para chegar até lá? E outra coisa que plano, assim, eu nunca tive um plano de carreira, assim, de entrar no banco e eu queria ser diretora. Não, foi acontecendo. À medida que foi acontecendo, eu fui percebendo que existia um tal de plano de carreira. Eu sou jornalista de formação. Então, nunca foi a minha missão trabalhar em banco. Gosto de cantar. Vai dar uma palhinha. Cantar, andar a cavalo, ter uns hobbies e umas coisas aí. Uns hobbies inusitados, gostamos. E aí, eu acho que hoje eu falo muito da importância de planejamento, de dados, enfim, isso tem uma super importância. Então, eu tenho muito cuidado na hora que eu coloco isso. Então, as pessoas falam assim, então o negócio não é planejar a vida, deixa a vida me levar. Não. Calma. Nível de planejamento tem tanta terra. Calma, um equilíbrio aí. Porque esse balanceamento entre você ter a força de querer representar algo, fazer algo com significado, fazer a diferença na vida das pessoas, no ambiente em que você está e tudo, isso já é o que você falou. Eu não sabia o que eu queria, eu sabia os nãos que para mim eram muito bem definidos. Isso por si só já é uma escolha. Já é um caminho. Então eu já escolhi ali um caminho. Agora, cargo, função, exercício, atividade, o que eu ia fazer ali, o próprio ambiente ia se moldando, as minhas habilidades iam se formando também, a minha curiosidade ia me colocando em ambientes oportunos, em que eu era vista, porque era oportuno que precisava de alguém com aquela habilidade, ou com aquele potencial de habilidade, pelo menos, e eu me colocava, opa, tô aqui, coragem, então tem algumas... eu acho que se jogar também, né? Se jogar. Coragem. E eu acho que também é muito essa questão de não desistir, né? Porque se eu for pegar aí um pouco da minha história, assim, né? Querendo ou não, a gente sabe que a medicina é difícil. Eu saí de uma escola que não me preparou nada, pra ser bem sincera, né? Então, era uma escola de bairro. Na época, quando eu falava que eu queria medicina, meus pais não me levavam tanto a sério. Não, ela vai desistir, imagina, louca. Não tem ninguém na família médica. Que loucura. E os pais dela são a coisa mais linda. A mãe dela, que coisa fofa. Eu conheci a família inteira. Mas, assim, era um sonho da minha mãe ser médica também, né? Eu acho que ela se realizou
valorizou também em mim. E na época ela não pôde fazer, né? Porque os meus avós na época não podiam pagar, não podiam bancar ela fora, enfim, né? Mas aí depois eu tive que fazer cursinho. E eu descobri no cursinho que eu não sabia nada na escola, né? Então, que não foi uma escola que me preparou. E essa questão de não desistir é de não se contentar com os nãos, né? Porque eu fiquei em torno de 2 anos e meio, né? Pra entrar na faculdade. E quantos vestibulares eu fiz e quantos nãos eu levei. Acho que cada não me deixou com mais raiva e mais vontade de ir atrás, sabe? Então, eu penso até hoje que se eu tivesse desistido no meu primeiro ano, que eu levei várias negativas, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, eu passei na metade do meu 3º ano tentando vestibular. Então, eu penso muito isso hoje. Putz, se eu tivesse desistido no primeiro ano, eu sempre ficava pensando, putz, um plano B. Aí eu pensava em várias outras profissões. Eu falava, mas eu não quero sei, medicina. eu não gosto disso, sabe? Pensei em advocacia, pensei em direito, pensei em várias outras coisas. E falei, não, eu não me vejo nisso, sabe? Poxa, todas as minhas brincadeiras quando era criança, era brincando de medicina, de ser médica e tal, sabe? Sim, sim. E aí foi onde tudo se sustentou. E querendo ou não acaba aí, né? Você tá na faculdade, diversas provas, outros nãos também para especialização, residência, enfim. Então, se eu não tivesse continuado, né, tudo isso e tivesse desistido na primeira, não estaria aqui. Eu acho que isso entra para todas nós, né? Quantos nãos a gente levou, quantas negativas, e se a gente tivesse só desistido, porrada. Entendeu? Então, é não se vitimizar com esses Eu nãos acredito também. que... Mas eu acredito que a Amanda tocou num ponto que é o seguinte. Eu recebi muitos nãos, mas eu recebi também muitas pessoas boas ao meu caminho. Sim. Que falavam assim, vamos, só vamos, vai. Sim. E isso é muito bom, porque realmente você percebe que o universo é realmente aquilo que você joga, né? Então, E quantas vezes a gente diz que no ambiente de trabalho, na vida em geral, a gente aprende com as pessoas o que fazer e o que não fazer também. Tudo é aprendizado, né? Aquela história de que tudo é aprendizado. Esse é um ponto que eu falo sempre, especialmente quando eu tô dando aula. Eu falo assim, galera, sempre vão com a cabeça, com mindset de aprendizado. Se você tiver numa situação horrorosa, que você olha e diz assim, o que eu tô fazendo aqui? Pare e pense, o que eu posso extrair de aprendizado disso? Porque, você está sempre sendo observado. Sempre. Você não sabe, mas você sempre está sendo observado. 2, se você quiser extrair aprendizado, você extrai de qualquer coisa. E 3, a gente, para evoluir, precisa se ferrar. Crescer dói, eu costumo é um valor. dizer que ninguém cresce no amor, no amorzinho, no quentinho, naquele útero quentinho. Senão a gente não se movimenta. Exatamente. Não se movimenta. Marcela, polêmica. Vamos nós. Por que as pessoas acham que cultura é o que tá na parede? Que é a forma mais simples, né? É a forma mais simples de você explicar. Tipo, como é que é a sua cultura? É aquilo ali que tá escrito. É a forma mais preguiçosa, né, Marcela? Vamos falar, é preguiça mesmo. Então é preferível repetir alguma coisa do que ter que aprender com aquilo. Mais do que isso, assim, quando você obriga o cara a entender que... Quando você vira pro empreendedor e diz assim, maravilha, bonito texto, fala ele pra mim sem ler. Acabou. Então, quando você coloca na parede, Márcio, você tem visto, você tá rodando o Brasil comigo como mentora. Quando você coloca na parede, é quase que o lugar seguro, né? É que nem a receita. Por que a gente sai Por que eu saio da doutora Isabela com a minha... Eu saio com a doutora Isabela com 2 coisas na mão. 1, a receita, e 2, a minha biopedância. Essa eu não vou pra lugar nenhum. Ainda mais agora. Agora eu saio esfregando na cara das pessoas, meus 9,9%. Então, assim, quando você coloca na parede, é o lugar seguro. É a zona de conforto. É o lugar quentinho. Tá ancorado? Tá ancorado. Mas não tá vivendo. Aí é onde a porradaria começa e a gente sabe bem disso. Você tirar da parede, meu amigo, senhoras queridas, é lindo, mas não se sustenta. É aquela sensação de parabéns, belas palavras, mas e? E parece simples e não é, né? Implantar uma cultura é top-down, total, assim, eu acho, né? Eu particularmente.
Esses dias lá no Vale do Silício fala, não, é bottom, ó, bottom. não é bom, mas vai ser como? Do jeito que os seus filhos quiserem. Não, e se você tiver a sorte de encontrar pessoas que estejam tão alinhadas e tal, e que elas por si só... Não existe só no Vale do isso. Silício. Esse é o tipo de coisa que é só no Vale do Silício, né? Não, Sim, mas foi uma brasileira, foi uma brasileira. Mas A gente uma brigou. Mas É que você uma não tava na brasileira... sala nessa hora. Se eu tivesse na sala, eu teria levantado. Mas uma brasileira na cultura Google, né? É. Falando como funciona. E é legal, porque a cultura das Big Techs acabaram inspirando outras empresas pequenas, médias e tudo mais a falar de cultura, porque não se falava muito disso. Concordo. Viviam cultura, ruim ou boa. O problema é que elas querem copiar a cultura da Google, né? Agora claro, eu vou empresa botar tem aqui um cultura, restaurante, uma cozinha a cada 80 metros. Exato. Claro, no Google é isso, uma cozinha a cada... É 80 metros? Acho que é alguma coisa de metragem. Mas tem essas coisas de divergências, não é walk the talk completamente, né? E aí a galera... Não são exatamente aquilo que aí dizem a galera quer pegar que se a vive, cultura, né? fala, não, agora eu vou implantar a cultura do Google na minha empresa. Aí Eu falei sobre isso lá, né? Numa dessas provocações e tal. Eu falei, gente, agora não dá pra copy and paste, né? Ficar copiando e colando as coisas que a gente ouve Não, o pior, lá de fora. fazem. Fazem, sabe o que Acontece fazem? muito. Porque os próprios professores É raro, não mas dão acontece aquela advertência. Galera, ó, eu vou apresentar aqui pra vocês, Mas não é tá vendo isso copy-cola. aqui? Mas é minha. Funciona aqui. Não quer dizer que vai funcionar pra Amanda, pra Marcela ou pra Isa. Até porque tem contextos, né? Pelo amor de Deus. Tem contextos culturais, Uma coisa mundiais. importante, cultura de país. De país. É a primeira coisa que todo mundo tem que entender. A cultura do americano é completamente diferente do brasileiro, que é diferente do alemão, que é diferente do argentino. Vamos Pode começar dar do uma começo. tropicalizada na cultura também, claro, né? Então, se tem um bom comportamento que a gente pode absorver e ir adaptando, por que não? Né? A gente pode adaptar. Agora, essa questão de cultura que eu estava falando aqui, porque a cultura... Fala, minha empresa tem cultura, tá? Mas é boa ou ruim, né? Porque tem cultura ruim também, né? Se você chega lá, as pessoas têm hábitos e costumes que não são legais. São tóxicos, não são construtivos, enfim, então opção de coisa, né, Marcela? Especialista deve ver bastante sobre isso aí, né? E às vezes as pessoas entendem que repetir o que está na parede, que foi a pergunta que a Marcela fez, né? E que você confirmou aqui para mim, que é o que eu acredito também, e que saiu da parede, agora foi pro elevador, aí foi pra, né? Foi pro caderninho, foi pra piscina de bolinha, foi pro escorregador, que é lindo, um ambiente inclusivo e divertido. Pena que eu te conheço. É lindo, pena que eu te conheço. E é isso aí. E aí, como é que você desconstrói isso? E até uma dúvida muito que eu tenho, assim, né? Desconstruir pra construir de novo. Até assim, uma dúvida que eu tenho, né? Até começando a empreender e tudo mais, de você conseguir colocar uma nova cultura para as pessoas que já estão vivendo uma cultura antiga, né? E isso é uma coisa que eu tenho observado aí eu tenho sentido um pouco de resistência e dificuldade. Então, como é que até você faz, né? Quando você vai ali nas empresas e tudo mais, e você fala, putz, não, tem que contratar um novo time, não, você tem que colocar e impor regras, porque a gente sabe que um time já formado, quando você quer colocar novas regras, nem todo mundo se adapta, né? Então, quando você vê um cenário assim também, né, também conseguindo e colocando dentro das perguntas, como é que você A gente faz um layoff Zaiden? Um layoff Zaiden? Cara, é muito engraçado. A gente vai para as imersões e aí a gente sai das imersões. A Isa foi, a mentora Amanda, convidada, 27 e 28, turma aqui em São Paulo, convidadíssima. Legal. E a galera sai da imersão, é a coisa mais engraçada. Vai ter em Floripa também. Coisa mais engraçada. Eles saem querendo demitir as pessoas. Eles saem querendo... Aí ela fala, tenha calma. Bola no chão. Torcedores, calma. Acalme-se. O que acontece? Assim, quando a gente vê essa resistência, e é padrão, Exato. para pensar. Se repete. Se a gente vira pra você hoje, Amanda, e diz assim, Amanda, sabe aquele treino que você gosta de ter de manhã? Você vai ter que treinar à noite. Você vai inventar 1 milhão de desculpas diferentes. Não, mas eu tô acostumada. Não, mas o meu corpo funciona. A gente tava falando agora. Sim. Meu corpo funciona De melhor. manhã, Só que, à noite. querida, não é opção. Eu não tô te dizendo que você vai ter a opção de. Eu estou te dizendo que a partir de agora, aqui funciona desta forma. Ah, mas é impositivo. Sim. Por causa da cultura woke É também, né? impositivo, porque assim, no final do dia, cultura não é pra ser inclusivo. É pra ser exclusivo, excludente. Você vai excluir
quem não está alinhado. Você E tem um verdade. percentual de aumento de receita? Quanto que é esse 43% de aumento de engajamento, de acordo com... Quanto mais pessoas alinhadas com a sua cultura, mais produtividade Mas você sem tem, de dúvida, 43%. sem dúvida. 43%. É Você muita precisa coisa, da galera, gente. Se você tem uma galera... Imagina que tá todo Aquela mundo coisa aqui. assim, você não trabalha para ser dispensável? Para você criar uma cultura tão forte que você possa ser dispensável, que o mecanismo da empresa, a Mas engrenagem eu acho que é por funciona mesmo medo sem das você? pessoas de ficar desempregado e falar, não, como que eu vou aqui entregar tudo e deixar o Mas ecossistema trabalhando sozinho? O medo, a ameaça, a inconsistência, ela nasce desse lugar, né? dessa falta de uma definição de cultura, de continuidade, de força, de meritocracia. Então, as pessoas acabam fazendo só se alguém mandar. Faz só se... Né? Então, estar alinhado com o plano estratégico da empresa. Eu estou aqui para quê? O que eu faço? Onde eu quero chegar? O objetivo, os papéis, a responsabilidade de cada um. Tem ferramentas para isso, né, Marcelo? Exatamente. Que você define, pesquisa, satisfação, alinhamento para entender. É, na dúvida, contrata uma consultoria Eu quero que uma saiba. pergunta agora pra vocês. Híbrido ou presencial? Você tem opção, Isabela? Tem que escolher um dos dois? Não, é o teu que você gosta. É híbrido presencial ou só home office? O meu até tem, né? Como você consulta online. Eu, particularmente, Isabela, eu não gosto muito. Porque eu sinto muito essa necessidade de conexão. Doutora Isabela, binário. híbrido presencial ou home office? Híbrido. Eu sou presencial. Você acha que eu preciso responder? Acho que aqui... Eu gosto do híbrido no final de semana, sábado e domingo. É, o Como híbrido é disse o meu querido importante, Thales porque de Gomes. vez em quando a gente vai até pro escritório no sábado e no domingo. Eu acho que aquela coisa do aprendizado e da adaptação. Eu acho que a gente tem obrigação, depois de ter passado por tudo que nós passamos e termos vivido a realidade pandemia. de distanciamento e a realização de ainda estarmos como de forma motora, movendo uma economia, movendo tudo que precisava ser movido. Eu acho que a primeira experiência de nós como país jovem de uma pandemia? E de um ambiente de guerra, né? A gente não viveu guerras assim, igual a Europa viveu, o próprio Estados Unidos também tem vários. A gente teve coisas regionais e tal, mas grandes guerras longas, né? Que exigiram da população mantimentos, viver isolado, aprender e entender como... Mas falaram que a gente ia sair mais forte dessa pandemia, né? Eu não achei. E aí eu também acho que a gente não. sai mais Acho que a a gente gente sai mais frágil. saiu mais fracassado como sociedade, assim. Eu também acho. Por conta disso, Pessoas eu acho que as egoístas, pessoas questão não mental. A aprenderam. questão mental, assim, de ansiedade, estresse, eu acho que piorou muito, mas Acho muito. também. E Eu acho que as pessoas acho não que tem que aproveitaram piorar também isso para ainda se mais. adaptar e aprender. Sim. Então, eu acho que buscando, assim, respondendo a sua pergunta, buscando essa questão de adaptação, que eu acho que é uma das forças, vamos dizer assim, motoras, né? A adaptação, previsibilidade, que é uma das coisas que todo mundo busca, né? Os profissionais buscam, as empresas buscam nos mercados, né? que atuam. Essa adaptação trouxe para a gente o híbrido como uma opção, uma boa opção pontual, eu diria, e não como sistema, como regra. Porque eu acho que as pessoas começaram a discutir híbrido como sistema. Eu acho que o híbrido pode ser pontual. Né? E eu, voltando a essa questão da cultura excludente, eu diria que para alguns níveis, sim, por que não? E fases de formação de carreira. Perfeito, Amanda. Quando eu estava no meu início de carreira, eu não tinha essa questão de flexibilidade de estar em casa, não. Eu tinha que estar ali ralando. E foi isso que me fez aprender e poder estar onde eu tô e poder escolher, de repente, um diazinho da semana eu queria estar em casa, que entendeu? vocês conversaram. Então, se você está em casa e você não tem contatos, como você vai ter essa questão do Mas essa geração de né? agora, quer dizer, assim, de agora eu tenho filhos, né, gente? 2 adolescentes, assim, um já adulto, né? Um de 19. E assim, é uma discussão em casa sobre essas coisas, porque é o ambiente que eles viveram, né? A pandemia, eles eram novinhos, crianças ainda, né? Mas tem você também como exemplo. Né? Exato, que é aquela coisa também, cultura se vive em casa, né? Totalmente. O esporte, então a gente faz, tá lá treinando, tá malhando, tá fazendo dieta e tudo mais, tudo é observação. Eles estão me observando e quando eles vão observa, repetir. eu balanço e sacudo. Vocês estão me observando? Vocês estão me enxergando? Eu falo que os filhos, eles nunca vão fazer o que você fala para eles fazerem, mas o que eles veem você fazendo, né? Observação. Então, você colocando, por exemplo, essa rotina e vivendo ela, para os seus filhos, isso não vai ser uma coisa nossa, eu preciso implementar exercício e treino. Eu falo, mas você deve ver isso comida... com os teus pacientes, né? Muito. Quando você pega um paciente que
tá e aí é a curiosidade, né? Quando você pega um paciente que tá num ambiente em que tá todo mundo junto, treinando, fazendo dieta, eu acho que o resultado deve acelerar absurdo, né? Eu amo atender casal. Eu falo que quando o casal começa junto, né? E lá também a família toda, os filhos, tudo flui muito melhor. Eu falo que a frase que me irrita muito é: ah, não, eu tenho doce em casa, mas é por conta dos meus filhos. Tá, Mas é porque seus começa filhos também não aí. podem. Por que os seus filhos comem fine, balinhas, enfim, Nossa, mas biscoitos? Porque não é pra ter isso na dessa, rotina, sabe? né? Então, Não aprendeu querendo nada. ou não, se um começa porque senão eu falo que o outro vira um facilitador. Ah, não, mas até mesmo quando a gente fala da dieta, né? Mas é só hoje. Não, mas é só um pouquinho. Mas, poxa, pra uma pessoa que tá começando um processo, se ela é daquelas Só 880, ela prefere nem ter contato com aquilo pra ela mudar os hábitos. Então, essa questão da ambiência, eu acho que entra muito Eu nisso, sou né? mais uma linha mais dura, assim, sabe? Porque tem essa coisa, eles discutem muito comigo. E é bom. É bom sim, esse positivo, debate em casa, com respeito, claro. É debate com respeito, lembrando que quem manda sou eu, né? Exato, é um debate com respeito, mas é um respeito exigido. Aqui que eu sou só amiguinha de vocês, eu sou a mãe. Só pra e todo amiga mundo também. ficar na mesma página. Só pra todo mundo ficar na mesma página, né? Então, esses hábitos de observação, ou por um saculejo neles também, né, para observar, porque essa geração, eles são mais mimimi, como você falou, né, Marcelo? Mas por que você pode, o híbrido, e eu, porque eu sou jovem e eu tenho que fazer todo dia? Porque você é jovem, porque você está começando a vida agora, porque você tem que aprender. Exato. Você teve a sorte de chegar num momento, vamos chamar de sorte aqui, de chegar numa fase, de um tempo, em que a gente vive um tempo que é possível ter isso. Mas é importante que eles saibam que lá para trás, até ele chegar aqui, quem construiu essa capacidade, né? Fui eu, no caso no meu mundo ali, né? No meu ambiente familiar, e tantas outras pessoas que vieram atrás também. Imagina se o mundo fosse todo híbrido a vida toda. Nós não teríamos o progresso que nós temos, a gente não teria chegado onde Então, chegou. eu acredito muito nisso. Lá na empresa, por exemplo, temos geração Z. Hoje eu tenho 200 funcionários com a idade média de 24 anos. Então, se eu for olhar para isso... e por que eu não aceito o híbrido ou o home office? Justamente por isso, porque eu acredito que quando você vive dentro da panela, você sente exatamente a quentura que ela tá, a temperatura que ela tá. Então, se você tem problemas, por exemplo, a gente tem problemas lá. Cara, sala de guerra. Vamos todo mundo pra sala de guerra, vamos identificar a causa raiz, vamos sair de lá com os próximos passos e vamos resolver. Cada um com o teu ali para resolver. E eu acredito muito em esteira de produção. A gente aprende isso quando a gente estuda administração, que é Taylor, Fayol. Então, a gente pega ali a esteira de produção, você tem o input e o output. O que vai acontecer nisso é uma engrenagem. E depende de todos os setores da empresa para que você consiga entregar o output. E aí eu falo muito isso para eles. Se vocês não conseguem viver o que está acontecendo aqui dentro, imagina fora. Esquece. Mas acho que tem 2 pontos super estratégicos. Primeiro, que você conduziu a pergunta muito bem. Que a tua pergunta foi para você, né? Sim. Híbrido, presencial ou home office. Acho que é única e exclusivamente uma escolha de dono. Sim. Uma escolha cultural. A gente falar que não funciona é absurdo, porque existem grandes corporações que funcionam no home office, grandes corporações que funcionam no híbrido, e tá tudo bem. A gente só precisa sair de cima da porra do muro. Não dá pra ser, então, eu acho legal. Cara, o que você quer enquanto dono? Todo mundo me questiona, fala assim, eu, enquanto dona da CNP, acredito que o trabalho presencial para o momento da empresa, para o meu time que ainda está em formação. A gente está construindo muita metodologia. Tem muita coisa que é na panela de pressão mesmo. Sim. Então, entra todo mundo aqui, de vai interesse, pra... né, Marcelo? Tá, porque assim, ninguém tá obrigado a trabalhar lá, não, né? Não. A cultura da empresa é essa, Pelo eu contrário. quero isso. Tá tudo bem para você? Tudo bem, então vem. Amanda, pelo contrário, eu falo assim, se você não quiser, é melhor que você me avise que você não quer. Exato. Eu fiz ontem a gente fez um all hands. Eu vi que você tava 10 minutos Não só isso. A gente tava fazendo all hands ontem, eu falei assim, a gente veio ali de uns erros de fit cultural que ontem eu falei, cara, tá na hora de eu apertar o negócio aqui. E aí eu fui construindo, a gente sempre faz, né? Foi o primeiro all hands do mês, porque semana passada a gente tava em BH, eu não consegui, eu gosto do all hands estar com todo mundo ali, eu tava em BH. E eu falei pra ele, gente, maravilha, reconheci tal. Falei, parei agora assim, gente, tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. A CNP não
é para qualquer um. Vamos lá. Para quem que a CNP é? A CNP é para quem quer pegar pedágio. A CNP é para quem acredita que pode crescer 1% todos os dias. É para quem tá disposto a se desenvolver. É para quem não é mimizento. E fui. Sim. Tá. Mas principalmente é para quem tá alinhado com os nossos valores. E se não gabaritou, mas tiver a fim de gabaritar, procura que a gente vai gente ensinar, treina. a gente vai treinar e vai desenvolver. A gente treina felizão. Agora, se tem alguma mas coisa disso aqui que tem incomoda querer. vocês, em algum momento isso vai destoar e vai... Aí deu Sabe ruim. aquela coisa engrenagem que vai travar e Eu vai falo dar que ruim? vira laranja podre, né? Que se você deixar, acaba impactando outras pessoas também. Eu, assim, na minha visão, até vocês que trabalham com pessoas mais jovens também, parece que eu percebo que a galera mais jovem não aguenta mais tanta pressão. E a pressão, às vezes, ela precisa acontecer. Precisam ter momentos, mas eu sinto que... você pressionou de alguma forma. Não, então, tô me sentindo muito pressionada, é muita pressão. A minha galera aguenta. Boa, porque assim, eu tenho percebido muito... Porque você isso. treinou muito bem, Marcela. Exatamente, é que tá o ponto. Então eu falo, eu acho que a partir do momento que você percebe isso, num primeiro momento, já não tem que fazer parte do seu time, entendeu? Mas é o que a Marcela fala, né? Tudo começa na entrevista. Sim. E não só isso, Exatamente. De gente. interesse A gente mesmo, tá né? falando muito aqui da galera geração Z. Eu sou completamente chata em relação a isso, tá? Porque eu acho que a gente cada vez mais, e a gente tem essa mania do generalizar. Sim. Assim como a generaliza aqui, é porque são todas mulheres, então elas vão gostar de debater sobre bolsa. Oi? Porque são todas mulheres, elas vão gostar Bolsa de de falar valores, sobre... né? Boa! Maravilhoso! Só se mano, for é isso. cirúrgica. Se for bolsa de valores, a gente vai sentar e discutir como que tá, né, o mercado, o cenário econômico, a política, e tá tudo certo. E quando a gente vem falando cada vez mais da geração Z, a gente vem trazendo esse ponto de que, é a geração... Estereótipo. Na boa, o ser humano tá mimizento. Exato. A quantidade de geração, independente da idade, que, eu quero qualidade de vida. O que você fez, filho? Você cortou cana? Você varreu o chão? Porque, assim, tá tão dependente de qualidade de vida que deve ter tido alguma coisa muito braba na sua vida. Lá, É lá possível em casa, isso. quando eles começam com alguma lacração, eu já falo, para de lacrar. Aí eu falo, mas agora você aprendeu isso, pronto, você só faz. Eu falei, para de lacrar. Começou a lacração, calma aí. Dá uma segurada. Porque é Bota uma a bola no geração chão. que tem mais acesso mesmo, né? Acho que as redes sociais as também lacrações acabam todas, piorando né? tudo isso, né? Sim. Enfim, eu não tô querendo diminuir, obviamente, as questões... Existem. E a gente sabe que existe. Mas quanto mais a gente coloca ela num lugar de vamos dar luz pra isso, Eu falei- mais a gente traz outras visões Eu que falei não lá necessárias. no começo e não expliquei direito sobre a questão da síndrome do vira-lata do brasileiro, né? Que é essa mania, vamos dizer assim, né? De pegar tudo pronto e repetir sem botar num contexto. Sem olhar, Sem né? olhar, sem botar num contexto. E aí Mapear. repete, e aí generaliza, né? Como Aí a dá Marcela ruim, né? comentou. Aí dá ruim. Então... Aí daí pra frente é só pra trás. E aí a Isa estava falando sobre não demitir, né? Que Demitir. você falou assim, a primeira coisa que vem é demissão e tal na cabeça. É porque eu me vejo, eu também ouvindo todos vocês aqui, eu me vejo as pessoas que trabalham comigo há muito tempo já. Tem gente que trabalha comigo há muitos anos, que já me conhece há muitos anos, e tem episódios que eu falo, meu Deus, como eu sou tóxica, como eu era tóxica. Porque as pessoas falam assim, nossa, eu entrei na sua sala e falei assim, não me traz, não me traz um problema, pelo menos sem me trazer pelo menos umas 3 soluções. Ih, eu falo Gostei, isso. ai que Aí eu já delícia. Aí Deu eu falei, ruim, sou tóxica. Só que assim, eu falei assim, mas gente, peraí, a conta não tá fechando. Ela trabalha comigo há 20 anos. Eu já dei a opção dela sair. Se tá continuando, é porque eu tô um tóxico gostoso, Será que eu sou né? Será que tá sendo gostoso? Eu falei, não, então não é tóxico. É porque as pessoas aprendem... a gente tem vários formatos e tal, assim. Sim, cada um sim, tem sim. um perfil, assim. Perfil, não, como é que eu vou dizer? Um estilo, né? Um estilo de liderança. O meu estilo de liderança é esse. Óbvio que eu fui melhorando, fui ajustando várias coisas que não deviam ser boas, a forma como falar, o tom de voz, tudo mais. Mas a minha natureza é essa, né? Então as pessoas aprendem mais... Ainda mais sem sem mimimi. resolvedor, né? Eu não é dou muito meia volta, é resolvedor. a tal da praticidade. Aí não dá pra você ficar enrolando ali. Amanda, eu já ouvi isso como uma qualidade, mas também já ouvi como uma Defeito. crítica, assim, do tipo assim, você é muito prática. Ih, também. E eu falo, eu realmente, eu Mas eu preciso prefiro ser melhorar prática. em alguns aspectos da praticidade, realmente precisa.
da presença, porque essa coisa da multitasking, que até... a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. E foi até o que a Marcela falou, mas você que é assim, né, sendo líder, se você for muito mimimi, não for prático, os problemas eles vão acontecer todos os dias e muitos. Se você não ser prático, você só vai embora. Sabe o que acontece também lá na empresa? Às vezes as pessoas vêm falar assim, eu tenho um problema. Eu falei, troca o nome. Não existe problema. Existe solução. Agora, como a gente vai solucionar é que a gente vai achar. Tem vários caminhos. A gente vai escolher um que vai ser melhor ali através de dados, o que vai ser mais rápido, mais fácil. A palavra problema traz uma vibração do tipo assim, ai meu Deus do céu, parece que a pessoa já traz. Pra mim, pior do que problema é trazer mais. Mais! Não, mas sabe o que aconteceu? É que nada. O Marcelo, quando você pergunta, fala assim, depende. Ai, meu Deus. Depende. Não, se é probabilidades, ok. Me tragam as probabilidades e nós vamos testar. E vamos defender ou vamos testar e vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que aqui tem um ponto até que é legal pensarmos no final do dia. Se você for pegar alguns dos nossos comportamentos, eles são comportamentos muito similares. Sim. Se você for olhar para as 4, a gente sempre foi extremamente julgada. Ponto. Sim. A gente sempre foi vista... E, infelizmente, essa é a realidade. Ai, mas você é tão macho. Você é tão... Eu tava falando isso outro dia, assim, que me dá um nervoso. Da energia masculina, né? Que também virou uma hype, né? E aí vira diacho da lacração, por causa da energia masculina. E aí vira pra ver assim, você parece não sei quem de saia. Você não sei quem de saia. Eu falei... Nem de saia eu gosto, cacete. Eu posso ser eu de calça? Funciona. Vamos começar por aí. Tá bom pra você? Tá bom. Então, eu acho que, de verdade, o que eu mais acredito que é virada de jogo pra todo mundo que tá na mesa e pra quem tá assistindo, pra quem quer virar o jogo, é construir a sua autoridade. Com certeza. Construa a sua autoridade. Pegue aquele assunto que você é bom, que você sabe que é bom. Boa. As 4 aqui. O que nós 4 temos em comum? Nós encontramos o nosso lugar de potência. Sim. Entendemos que este é o lugar que deveremos estar. Sim. E construímos a nossa autoridade. E construímos todos os dias. Com disciplina e consistência. Sim, verdade. Acho que isso aqui é que as 4 possuem. E eu acho, Marcela, que o grande equívoco das pessoas, dos profissionais, principalmente hoje no mundo extremamente dinâmico e democrático de rede social, do digital. Muita gente ensina como entrar no digital, ganhar dinheiro no digital, ganhar autoridade no digital. Às vezes as pessoas não têm um grande repertório de vida, mas tem um talento que quer, né? Ou tem uma eloquência para poder falar, mas não tem ainda o conteúdo, não tem uma vivência, não tem uma experiência. O tal do ensinar a fazer 1 milhão sem que você não fez nem o seu ainda. Aquelas histórias, né? Que a gente sabe. Existe muito ambiente propício para isso e oportuno. Tem muitas oportunidades também, né? Mas tem o equívoco de querer o status antes da autoridade. Sim. E a autoridade sempre vem antes. Você pode até querer ter o status, é legal. Eu tenho um status de ser embaixadora disso, como eu fui lá do programa, por exemplo, lá do Vale, de ter sido convidada, né, para ser embaixadora, porque viram em mim uma associação de imagem para um programa que era interessante. Então, vamos lá, vamos fazer. Aí tem o status, por exemplo, de ser especialista em cultura. É um status que te coloca em ambientes de oportunidade de contratação, de um monte de coisa. A empresa vive disso, de contratação, de receita e tudo mais. Mas antes de te contratar, você ganhou autoridade nisso. Sim. São 20 anos estudando que nem uma corna, né? Dormindo, acordando, estudando, trabalhando, vivendo. Só que aí, assim, entra um ponto de o que nós queremos como próximo passo. A Mar falou isso lá no começo. A nossa jornada, ela é extremamente relevante. Sim. Como que a gente está construindo a nossa jornada? Como que a gente acredita... E sim, tem que ter o fim? Não. Tem que ter renovação de ambição. Sim. Todos os dias. A gente tem que dormir, E a palavra ambicioso ficou feio, né? Todo mundo acha que é feio ser ambicioso. Que é isso, gente? Sai dessa área aí. Move, né? Exatamente. Ser por exemplo, e não é só ambição de grana, não, gente. É a ambição de tudo, de onde você quer chegar, o que você quer fazer. Por exemplo, eu cismei agora que eu vou trincar o abdômen. E vai mesmo. E vou mesmo. Está no caminho. A gente tem 3 trincadas aqui, tá?
Eu tô numa mesa com 3 trincadas. Se eu não for a quarta, eu nem sei. E aí entra a constância também, porque toda vez eu vejo lá nos seus stories, você tá em reunião, você tá onde for que Tomando ela... rosinha. Tô tomando rosinha. Tá lá na disciplina. É aquele negócio rosa que eu não tenho. Oi! Eu não sei o que é, mas eu também quero. E ela tá fazendo um diabo de uma propaganda do negócio rosa. Uai, a médica é a mesma. Eu Não tem esse negócio rosa. Por que eu não tenho esse negócio A minha rosa? social Ela tem. cismou com o meu suquinho rosa. Mas é isso. É o suco, né? Independente É o de suco. onde você tá, você faz dar certo. Então, assim, o que mais a gente vê que a gente tá falando muito do mimimi, né? Ai, porque eu não tenho tempo. Ai, porque não dá. Ai, porque não tem ninguém que me ajude. Cara, olha Marcelo, olha as duas Marcelas, você coloca. Quem tem tempo sobrando? Ninguém. O tempo é o mesmo pra todo mundo. Só que a gente 24 faz dar horas, certo, não tem entendeu? jeito. Então, é colocar dentro da sua rotina. Mas isso, vocês estão falando, eu me lembrei aqui também. E essa questão do pegar e fazer e acontecer e ter essa postura pra frente, resoluta e tudo mais. Mas eu acho que muitas das vezes as pessoas... a gente tem o tal do síndrome da como é que chama? Que fica o tempo todo falando Impostor. assim... Impostor. Não sei o que as pessoas enxergam tanto em mim, o porquê que as pessoas procuram... É porque eu não vejo tanta coisa. Eu acho que tem sempre as duas forças que a gente precisa combinar. E nós somos essa natureza de combinação de forças mesmo. Eu acho que tem o fato de... Não é ser impostor, mas o fato de eu entender e perceber que os outros estão me validando por algo que eu mesma ainda não percebi, me faz não acomodar e querer ir à frente. certeza. Aprender. Gosto. Ser, sabe? Gosto. Ser lifelong learning, assim. A gente ficar... Perfeito. Achar que uma vida inteira é aprendizado. Eu nunca sei o suficiente, né? Mas, por outro lado... Ter essa força e entender até onde você chegou, o que te fez chegar até aqui, quais foram os seus comportamentos. E aí eu acho que é autoconhecimento. Maturidade. Terapia, né, galera? Aí, ó, terapia, fazer uma terapia importante também. Autoconhecimento. Maturidade. Terapia é bom pra vida, né? A gente vida. sempre fala, né? A Você galera conversar com um pensa... profissional, com um terapeuta, ele fazer, te provocar alguma coisa, fala, cara, é isso então. A galera acha que a terapia é só quando você tá doente. Não, porque eu tô ansioso, eu estrado com alguma coisa. Não, a terapia é pra você não chegar nesse lugar, Exato. né? É um tratamento E aí pra você vida. se enxergar nisso te direciona também. E a gente com precisa disso, né? O tal do propósito que a gente fala, nada mais é do que um senso de significado e direção. Porque quando você tem um senso de significado e direção, opa, Mas você aí encontrou seu que propósito. você até falou, né, dessa questão do autoconhecimento, eu percebo muito que as pessoas não param pra se ouvir, né? Então, a gente acha que é algo muito simples, né? E querendo ou não, isso tá muito na nossa rotina. Eu acho que isso também faz a gente ir muito pra frente. Mas a maioria das pessoas não param pra se ouvir Eu ou não pra parei ver o pra que me ouvir gosta. uma grande parte da minha vida. Eu só fui igual Só um foi. trator, E sabe trabalhando. Aí, mais recente, coisa de quando eu resolvo sair, então, do banco pra empreender, pra poder ter uma outra experiência e tudo mais. Isso, a pandemia me provocou bastante isso em mim. Eu já vinha, né, de reflexões, aquelas... acho que toda pessoa, né, tem, e eu, mulher, mãe... os meninos já crescendo, então cheio de ambiguidades, assim, na cabeça também, e né? eu até pergunto muito isso nas consultas, né? Porque eu sempre pergunto motivação, sobre essa questão de ansiedade, estresse, e sempre pergunto quais são os hobbies, né? Porque a gente, às vezes, não se percebe, a gente até tava falando dos hobbies, mas eu perguntava quais são os seus hobbies. A maioria das pessoas falam, não sei do que eu gosto. Porque eu sei o que o meu filho gosta, o que o meu marido gosta, ou o que eu tenho que fazer Isso na é empresa, incrível. por exemplo. É Mas tão sobre simples, o que mas é ela gosta. surreal a Não é? quantidade De gente de que não tem pessoas noção, que não tem Mas é hobby. muita gente. Eu acho que, assim, 70% dos pacientes Até que eu sonho pergunto, mesmo, sabe? é hobby e sonho. Você fala, qual que é o seu sonho? Essa pesquisa depois, faz essa... Começa a quantificar, porque a gente Quantificar, começa trazer dado, a né? trazer... Dados, né? Aí vou até aproveitar e abrir um legal. parêntese que a Má tá junto comigo nessa. A gente recentemente lançou um projeto muito bacana, que é um projeto em que a gente tem compartilhado o que a gente chama de hard mode, né? A gente já vinha falando há bastante tempo, tanto eu quanto ela, de um espaço para mulheres fora da casinha, assim. Mulher que não quer falar de bolsa, que quer falar de bolsa de valores, né? Eu gostei dessa visão. E a gente já vinha compartilhando, poxa, falta esse espaço. E aí a gente entendeu que valia a pena ter um hard mode club. E nessa loucura, a gente sempre pensa, né? Como que a gente pode ter embaixadoras disso?
A Isa, ela sabe disso, a gente já conversou com ela, vem trazendo a ser a embaixadora aí do lado da longevidade, da alta performance, de como que você cuida disso. E acredito que uma coisa legal até para te trazer aqui é finanças. Como que a gente pode falar sobre o mercado financeiro através do varejo, através daquilo que você está construindo. E ela explicou pra gente, tá, gente, que finanças não é investimento aqui, por favor. Não necessariamente claro. é Não isso. necessariamente. Então, mas como que a gente olha para o tema e traz para cá esse tipo de discussão? Então, acho que essa parte técnica pode ser legal, estar agregando com a gente no projeto, mas mais do que isso, ter mulheres como nós 4, né? E a gente que falou querem... do autoconhecimento, né? Do arquétipo. Qual arquétipo que você está sendo? Todos nós temos todos. E às vezes a gente fica preso em um, que é isso que a Isa falou. E aí serve para que você consiga realmente entender o que você está fazendo agora. Porque às vezes as mulheres fodas também ficam no olho do furacão e não conseguem sair para analisar o que está acontecendo aqui, para onde eu vou, quais os caminhos, quais as direções que eu tenho para eu conseguir tomar uma atitude. Então fica presa durante muito tempo em empresas que não precisam estar, a potência que ela tem de não acreditar e ter a síndrome do impostor. Então é buscar realmente a ambiência. A gente falou, né, sobre o momento que você está na jornada, que é o grande objetivo. Quando a gente olha para o cenário como um todo, o que quando a gente conversou, a gente falou assim, o que hoje, se a gente tivesse na nossa mão, potencializaria aquilo que a gente já é? Sim. Sem dúvida, outras pessoas que nos puxassem. Outras pessoas que olhassem e dissessem assim, cara... Aumenta a régua, né? Sobe a régua. Sim. Porque é a diferença de alto performance e alta performance. Aqui é a diferença. Mas como a gente não tem como garantir que vão cruzar o caminho da gente pessoas que vão estar fazendo esse papel, É isso. é importante que a gente se Construa. busque, construa isso, né? E que foi o que a gente falou, vamos construir esse ambiente. E tem uma coisa que eu estava pensando aqui quando a gente estava falando. Tem data de lançamento. Tem data. Legal, Já. olha, super importante, interessante. A gente viu agora uma brasileira, né? Mineira, inclusive, morava em Floripa, Raquel superou Schlar. a Taylor, né? A mais jovem, A né? mais jovem. Bilionária. Então, ela fortalece mais ainda o que você está dizendo. E a história aí, dela né? é linda, né? Linda, bonita. E é aquilo que a gente falou desde o começo aqui, da Autoridade, disciplina, do ganho de autoridade. Ela teve experiência, ela passou por 3 fundos, ela teve comportamento de observação, ela teve a coragem de romper um padrão, um statement, e teve coragem de brigar com o governo americano para discutir que tipo de classe de ativo era aquilo que ela estava criando. Então, é um absurdo. O negócio é super admirável. Passou nas 3 faculdades mais difíceis de se passar. Então, eu fico pensando assim, eu sou muito curiosa e leio até bula de remédio, jornalista, né? Então, eu tenho mania de ler até bula de remédio, assim. Então, eu fico observando e tentando entender qual que é a combinação de características, de habilidades. Que algoritmo é esse, né? Que algoritmo é esse que faz com que as pessoas se destaquem? Ela tem 29 anos. Bilionária. Eu pensei a mesma coisa quando... Eu ela acho tem um que bi na conta, entendeu? de não estar, assim, acostumada com o lugar e sempre querer melhorar. Eu acho que eu vejo muito isso em todas nós, assim, de a gente nunca tá contente. Não que a gente tá muito feliz e grata a tudo, mas a gente quer sempre Quer mais. melhorar, quer estar melhor. Dentro, não de comparando com outras pessoas, mas com a gente mesma. Né? Eu acho que isso vai movendo Mas cada sabe uma o que de eu nós. tendo a pensar? E tem muita gente que é assim e pode estar nos ouvindo e pensando, mas eu sou assim, e nem por isso talvez eu vou ser a bilionária, porque eu acho que é uma em muitos e tal. Ela encoraja pessoas a continuar nessa jornada. a continuar, e eu acho a ter coragem de quebrar alguns padrões e aproveitar esse ciclo que nós estamos passando, porque a gente é cíclico, né? O mundo passa por um ciclo econômico importante agora, que eu acho que é meio caótico. Eu falei sobre a teoria do caos, enfim, é um negócio mais profundo, mas outro dia eu estava comentando sobre isso. E eu acredito que o mundo passa por uma integração, vamos dizer assim, de cognitiva, em que nós estamos todos conectados em como aproveitar as oportunidades para mudar a chave agora, eu acho, do ciclo, sabe, econômico. Então, quando uma menina dessa consegue uma proeza dessa, né, de ter uma empresa com 29 anos valendo 100 bi de dólar, ela com 1,5 bi, né, em conta, tão jovem. Maravilhosa. E com um negócio que seria até presunçoso, assim, da minha parte, dizer que é um negócio simples. Não é. Mas ela pegou um meio e transformou esse ativo, isso num ativo de fim.
Então, todo mundo, quando vai investir, você pensa em eventos futuros. Ela perguntou, poxa, se todo mundo avalia evento futuro, eu vou criar um classe de ativo deste evento futuro e vou colocar... E não é aposta, é um evento que é diferente das apostas, das plataformas de apostas, né? Então, isso já me faz pensar em qual que seria, se a gente pudesse simplificar isso, qual que seria o verbo que simplificaria essa combinação, esse algoritmo. Eu vou começar aqui por dizer que é uma combinação, né? Mas tem muita gente que, eu sou assim, mas talvez você não tenha tido coragem suficiente para poder passar pelas fases e não se deixar frear, não desistir, é o que você falou. Então, você precisa melhorar nesse aspecto. Mas eu sou bem relacionada e tudo mais. Tá, mas você não ganhou autoridade com isso. Em algum momento você é bem relacionada, mas você não impressionou as pessoas com quem você se relaciona. Né? Mas na reportagem ela fala muito de não desistir, né? De não desistir. E ela fala, muitas vezes doeu muito. E eu continuei. Cara, ela foi bailarina. E ela falou, inclusive ela traz o balé. Ela falou, no balé você sente muita dor para alta performance. Treina 4 horas por dia, imagina, é uma loucura. E aí essa dor é transferida para um comportamento corporativo dentro do ambiente de trabalho, você vai para cima, cara. Vai com dor mesmo. Então, acho que se tivesse que definir um verbo, aí eu ia desafiar vocês, assim, para definir qual que é o verbo que eu acho que define mais vocês. Eu acho que o meu, e bem distante, né, de chegar à proeza dessa menina, que eu queria lembrar o nome, em vez de falar menina. Depois pesquisem aí, produção, pra gente falar o nome dela aqui, que eu me esqueci. Mas eu acho que o meu é fazer. É o verbo fazer. Eu acho que a gente... aquela coisa, você tem muitas ideias, você tem muitas... Inclusive, eu faço o que deve ser feito, não apenas o que lhe pedem. É um livro. Exato. E a definição de alta performance, para mim, é isso. É você fazer além do que foi feito, né? Criança faz o que quer, mas adulto faz o que tem que ser feito, né? Então, eu acho que é muito isso. E eu não gosto de falar criança faz o que quer, porque eu não deixo meu filho fazer o que ele não tem opção. Mas eu gosto de falar o seguinte, criança pondera, adulto faz o que tem que ser feito. É isso. Luana. Exato. Ó, Luana, o nome. Luana, é isso. Boa. Luana, você é foda. Parabéns. Nos representou. Eu acho que realmente é fazer também. Acho que é não parar, não ter medo, mas como verbo, né, fazer. Eu acho que tem tem até aquele livro que Mulheres que correm com os lobos. Já tive a oportunidade de ler e é realmente você correr o tempo inteiro com os lobos, né? Então você tá ali nessa combinação, acho que o sentir é importante, que tem a ver com a observação, né? E talvez eu faço essa autocrítica de que o que eu poderia ter feito a mais para estar num lugar diferente. Cara, eu me sinto orgulhosa de onde eu cheguei, mais ainda de onde eu ainda vou chegar, porque tem muita coisa para ser feita ainda, me sinto super bem, saudável, criativa e produtiva. Mas eu deveria ter sentido mais. Eu sempre fui extrator, trabalhar, fazer. Mas, por outro lado, tem muita gente que sente, mas não executa, né? Então, execução. O fazer tem a ver com execução, né? O que adianta? Fazer o que tem que ser feito. E é isso. Eu acho que seria crer, né? Que entra muito de você acreditar que você é capaz, né? Se ela mesma não acreditasse no negócio dela, eu acho que ela não conseguiria imprimir a potência e demonstrar a qualidade do negócio, né? Eu acho que crer entra também aí. Na minha cabeça, sem dúvida, é superar. Acho que superar todos os dias as adversidades, superar todos os dias os medos, superar todos os dias a preguiça, superar todos os dias. Superar. Se você supera. E tudo. Vou juntar. Superar e sustentar. Porque sustentar é difícil pra cacete também. É o mais difícil, inclusive, né? E entender que não é fácil, né? Acho que o pessoal pensa muito, mas foi tranquilo ou foi um caminho fácil. Não é fácil, é difícil pra todo mundo, né? Até isso que a gente entra na questão da disciplina. Não tem caminho fácil, vai ter dor, vai ter adversidade, mas é isso, de você manter a constância. É igual corrida, né? Quando eu corro, eu sempre penso assim, que eu sempre boto uma meta. Hoje eu vou correr 5, vou correr 10, vou correr 15. E quando eu tô chegando próximo do final ali, eu falo, cara, agora é só o coração. Tá doendo. Isso. Tá doendo a perna, tá doendo o abdômen, tá doendo a cabeça, tá doendo o cérebro, tá doendo tudo. Mas é só o coração, só vai. E eu sempre penso nisso também quando eu passo por alguma adversidade na vida. Que é só sente. Né, do sentir, e você vai e continua. Apenas continue a nadar, né? Que é aquele filme do Nemo que eu gosto muito, que traz muitas reflexões pra gente, assim como Alice no País das Maravilhas, quando o coelho pergunta pra Alice pra onde ela vai, e ela fala que não sabe, qualquer lugar serve. Então, qualquer lugar nunca me serviu.
são os Legal, nãos. exato. Então eu sempre sei, eu não sei aonde eu quero chegar, mas eu sei onde eu não quero chegar. Sim. Essa coisa do psicológico, né, do comportamento, da corrida, e que de novo a gente fala de trazer, né, para cultura, para empresa, para comportamento e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade que assim, toda vez que eu tô executando alguma coisa que tá doendo, assim, às vezes você tá cansado, você tem que entregar um projeto, você tem que pensar num planejamento, você tem que ir numa resposta, ou no esporte, na corrida, na musculação, na carga maior lá que você tá pegando e tal. Eu tendo a pensar que o mundo está em perigo e tudo depende daquilo. Tudo depende, sabe? Fala, não, o último quilômetro, o mundo depende disso. Se você não chegar, o mundo vai acabar. É igual a granada do filme Tropa de Elite, não dorme. Porque quando a gente se conhece, eu sei que eu tenho esse senso de servir. Então, Legal, eu exploro legal. meu senso de servir. Eu sou assim. Então, Legal. eu meio que dou uma hackeada no meu cérebro, É assim, isso. sabe? E eu falo, olha, o mundo tá dependendo de você pra poder Vambora. fazer isso. Eu tô enganando, sabe? Mas dane-se que o mundo... E você? Você tá suando, você tá morrendo aqui, seu coração tá parando e tal. Não, mas o mundo tá, porque eu tô hackeando meu senso de servir. Que né? a sua forma de amar é servindo. É ato de serviço. É ato de serviço. Boa. Sem dúvida. Meninas, estamos acabando aqui. Ó, Mar, passaria deixa- o dia aqui, hein? Nossa, Passaria o dia passou aqui. É sempre Bom, assim, muito né? rápido. É sempre assim. Papo bom, prosa boa. Prosa boa. É, como diz Guimarães Rosa, para nossa querida mineira aqui, é perto dos bons que a gente fica melhor. fica É melhor. isso? Graças a Deus que estamos dos entre bons que a gente boas. fica melhor. Isso aí. Que orgulho de nós. E vamos deixar aqui uma frase que vocês queiram, a gente pra cá, elas pra lá, e do que vocês queiram. Eu sempre gosto de perguntar, esses dias eu trouxe meu filho aqui, e eu perguntei pra ele se o que e eu não postei, gente, porque eu não posto meu filho, mas dá vontadezinha de postar ele, mas eu não posto não. E aí eu perguntei pra ele, se você pudesse deixar uma frase pro mundo, o que você diria? Aí ele falou que eu amo você, mas... E aí eu pra Aí vocês. não vale, né? Não vale. Vou falar a mesma Aí ele coisa, falou assim pra mim. que eu amo você, amiga. Aí ele falou assim, eu deixaria pra você. Ai, que lindo. bonitinho. E aí, pra vocês, se vocês pudessem deixar uma frase pro mundo, o que vocês falariam? Bom, eu até tinha anotado uma, né, que eu falo que disciplina não é rigidez, é consciência, né? Então, a gente fala muito dessa questão da disciplina, a gente acha que é ser rígido, mas é ser consciente, né, de tudo que a gente tá fazendo. Eu levo muito isso pra minha área, né, que é a parte da medicina, e eu levo muito isso pros pacientes, mas eu acho que isso também se encaixa aí nas empresas, né? Porque a gente acha que quem é muito disciplinado é rígido, é chato, mas é ser consciente do processo e isso faz a gente se mover cada vez mais. Muito bom, Boa. maravilhoso. Acho que, pra mim, é relevante a gente pensar da seguinte forma. Saiba quem você é e sustente. É. A autenticidade, cada vez mais, ela é complexa, é difícil e poucos têm a coragem de ser autênticos. Então, saiba quem você é e sustente. Sustente a autenticidade. Muito bom. Eu sempre... não estava no script, mas a gente sempre sabe que vai perguntar, né? Alguma coisa, fala uma frase. Já deixa separado. Eu acabo não pensando nisso. Mas ouvindo vocês e inspirado por tudo que nós conversamos aqui sobre força, sobre superação, saber que a vida é o que é, né? Eu gosto muito de filosofia, em especial da filosofia estoica. Então, também. pois é, me considero, uma estoica. E o estoicismo fala isso, né? A vida é o que é, a gente nasce bom, a gente vai se tornando mal por uma pressão da sociedade, do mundo e tal. E tudo tá as como pessoas- você reage. E como você reage. Isso não justifica os maus, mas isso explica o como você reage e os erros que as escolhas que a gente tem na vida acontecem e tornam as pessoas más, né? Mas a gente nasce bom, né? E nesse aspecto da dureza da vida, eu tenho uma frase que quem me conhece já me ouviu falar, que diz que jogue-me aos lobos e eu voltarei liderando uma alcateia, né? Então, eu acho que assim, é essa força de a vida é dura, você vai enfrentar problemas, pessoas que de repente vão te desencorajar, mas o senso de querer muito, de não desistir, ou de liderança vai fazer com que você convença os maus a serem bons, né? Talvez seja isso. E no final do dia, eu acredito que é acreditar nas pessoas, metas claras, regras firmes. Eu tenho essa frase. Eu ouvi quando eu tinha 17 anos de idade. Foi muito importante para mim, naquele momento, ouvir essa frase. Porque se você não tem uma meta clara, muito provavelmente você não vai ter regras claras. E essas regras é que vão fazer você ter consistência, que são os nãos que você vai dizer,
né? Que é a alta performance que você trouxe. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito. Foi maravilhoso. Aqui tá o livro, Elas na Tecnologia, que eu vou assinar para vocês. Faz favor. Que orgulho! Parabéns. Foi o primeiro livro que eu fui coautora. Tá saindo um outro agora, que é de um projeto social que eu faço parte, que é Instituto Ela, que trata da vulnerabilidade feminina, que é a vulnerabilidade em educação, violência, pobreza menstrual. Então, acredito que quando a gente faz bem para o mundo, a gente acaba... Que é o que você trouxe, né, no nosso início, que é joga bem, só joga. Ele volta, é bumerangue, né? E também não joga pensando que vai voltar, não. Se não voltar, também tá tudo bem, que é como você reage a isso. Você acha que precisa ser feito. E é isso. Muito obrigada. Esse foi o podcast Belo Papo Delas. Eu não vou falar hoje aquela velha frase que eu falo no final, que é o belo papo do mercado para quem faz o mercado. Porque, meu amor, esse podcast de hoje é o podcast delas, que é realmente quem faz o mercado acontecer, porque aqui eu tenho 3 potências que eu tenho prazer de ser amiga, de estar perto, que eu quero continuar, porque tudo no final é ambiência. Sorte a nossa! Sorte a nossa. Valeu! Obrigada!